Vamos para a palavra do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você, eu intitulei como Mantendo a Esperança em Tempos de Crise. Mantendo a Esperança em Tempos de Crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler o versículo e em seguida fazer um comentário. O profeta Jeremias escreveu, e quando o profeta escreve, muitas vezes é Deus falando. Então aqui você pode perceber que o texto, ele abre aspas, ou seja, Deus dizendo, né? Às vezes a gente quer ouvir profecias e as pessoas vão atrás de profecias e não é pecado você ouvir e receber profecias, só que nós queremos aquela profecia que nos beneficia somente. Mas a Bíblia, a palavra profética, às vezes ela é uma cajadada, às vezes ela é uma exortação assim pesada para nós. Mas a gente quer só o quê? A gente só quer a coisa boa, não é? Então vamos ver o que Deus falou aqui através da boca do profeta Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim, olha: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O pecado de Judá está escrito a ferro, gravado com diamante na tábua do seu coração. Alguns poderão dizer assim, pastor, essa palavra é para o povo naquela época. Amém, eu concordo com você. É uma palavra de Deus direcionada ao povo de Judá, lá no Antigo Testamento. Só que a Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias falou, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Portanto, se Deus dá uma palavra a um povo diante do pecado, uma palavra de arrependimento, de exortação, essa palavra, se o povo de Deus estiver andando fora dos propósitos dele, seja em qualquer época for, essa palavra pode sim se aplicar a mim e a você também. Então eu entendo que é uma palavra direcionada ao povo de Judá pelo profeta Jeremias, só que não é por acaso que ela está na Bíblia, meu irmão. Não é somente para um contexto histórico. Deus não muda. Então, todas as vezes que eu e você nos afastarmos do propósito de Deus, Ele enviará os seus profetas, ou enviará a sua palavra, ou falará comigo e com você de alguma maneira para nos direcionar novamente ao caminho. E é isso que Deus está fazendo aqui. Primeira coisa que Ele fala, que nós somos um povo marcados pelo pecado. Nós temos sido um povo marcado pelo pecado. Ele fala aqui que o pecado está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante. O pecado de vocês está marcado, está cravado. Significa que o pecado faz parte da nossa vida. Nós somos um povo egoísta, individualista, só pensamos em nós mesmos. Somos egocêntricos, às vezes achamos que o mundo gira ao nosso redor. Tem pessoas sofrendo no mundo inteiro, de um lado do outro, e você às vezes fica chateado porque o meu café esfriou, porque a garrafa não manteve o café frio, alguém esqueceu a tampa aberta e o café esfriou, porque nós somos um povo egocêntrico. Achamos que o mundo gira ao nosso redor. Somos um povo rebelde, somos um povo carnal, não conseguimos andar em obediência.
o pecado está gravado, está cravado no nosso coração. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta da glória de Deus. Então, a primeira advertência do profeta Jeremias aqui, olha, vocês estão em pecado. O pecado está gravado no coração de vocês. Por mais que Deus peleje com a gente, por mais que Deus fale conosco, nós continuamos tendo uma tendência carnal, uma tendência ao pecado. E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Versículo 2 e 3. Os filhos deles, o profeta continua falando, os filhos deles se lembram dos seus altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo. Olha o que Deus fala. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras, por toda a sua terra. Eu preciso ter esperança. Eu preciso continuar crendo que Deus vai mudar as coisas. Mas eu não posso tomar posse de uma esperança de maneira superficial, como se tudo estivesse bem comigo. Tá entendendo? Eu preciso ter consciência de que as minhas atitudes me afastaram de Deus. Os meus pecados me afastaram de Deus. E o versículo 3 aqui diz que a riqueza que nós juntamos, os tesouros que nós juntamos, Deus considera como despojo, como resto. Olha, isso aí que vocês estão considerando riqueza, isso aí não serve de nada. As riquezas que nós acumulamos, os bens materiais que nós acumulamos, irmãos, nós nos cercamos de um aparato de coisas que muitas vezes nós nem precisamos, sabe? A gente está aprendendo nessa pandemia que nós precisamos da simplicidade. Precisamos de coisas simples. Quem estava acostumado com essa simplicidade sentiu menos o efeito da pandemia. Agora, quem estava no glamour, no luxo, sente o impacto de uma forma mais profunda. As coisas que nós acumulamos, os bens, as riquezas, para Deus não valem nada. São consideradas despojo. Despojo é aquilo que está sobrando, é aquilo que não faz falta. Nós passamos a nossa vida tentando acumular riquezas desta terra. Tem pessoas que têm como propósito de vida ficar rico, alcançar o milhão, em busca dos nossos prazeres, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, desprezando que o que mais importa nessa vida é a nossa salvação, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós perdemos alguém na família, nós nos damos conta de que o que mais importa para nós são vidas, são pessoas. Não é pecado ficar rico, eu já falei isso aqui outras vezes, mas a riqueza nunca vai estar acima das pessoas. Todo o dinheiro que você conseguir juntar nessa terra não será mais importante do que a vida do seu filho, do seu pai, da sua esposa, da sua mãe, do seu irmão. O que mais importa é a nossa intimidade com Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, nós amamos pessoas, nós amamos vidas. Tudo que nós conquistarmos ao longo da nossa existência, se o fim disso tudo não for para abençoar pessoas, para Deus isso é despojo. Para Deus isso não vale nada. O maior legado que nós podemos deixar não são as riquezas,
mas o quanto a nossa vida fez a diferença na vida das pessoas. Quantas vidas foram transformadas através da minha vida, da sua vida. Esse é o grande legado. Eu posso morrer pobre, cego e nu, mas se eu tiver levado alguém à presença de Jesus, isso é um grande tesouro. Isso é o que eu vou estar apresentando a Deus quando eu estiver diante dele. Quando eu abrir as minhas mãos, eu vou dizer, Senhor, eu preguei tua palavra. Pessoas te conheceram através da minha vida. O Espírito Santo do Senhor me usou para levar a palavra. Isso é o que vai importar, meu irmão. Jesus, ele disse certa vez que nós o abandonamos. Mas quando foi que nós te abandonamos? Quando eu tive fome e vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive preso, vocês não me visitaram. Doente, vocês não foram lá. Mas, Senhor, eu não estou lembrado disso não. Quando é que o Senhor ficou entrevado assim que eu não vi? Toda vez que você deixou de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. Mas toda vez que você fez, foi a mim que você estava fazendo. Era a mim que você estava fazendo. Então nós temos que rever, irmãos, as nossas prioridades. Aquilo que nós consideramos lucro, ganho, Deus considera despojo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo que eu conquistei eu considero como lixo, como esterco, por causa da excelência de Cristo. Essa semana foi muito triste, essa semana que passou. No começo da semana eu tive a notícia da morte de um colega de trabalho que tinha 59 anos de idade. Tinha acabado de se aposentar e estava começando a usufruir do tempo de aposentadoria junto com a sua esposa. Ontem eu tive a notícia de um falecimento de um primo. Um primo em 2º grau, mas era um primo. E nós tivemos também a notícia do falecimento, da morte do irmão Lázaro. Todo mundo que é cristão, evangélico, ou até os católicos, conhecem alguma canção do irmão Lázaro, que se converteu, que tinha um testemunho maravilhoso. E, inclusive, eu quero expressar os meus sinceros sentimentos, não somente à família do Lázaro, mas à família de todos aqueles que perderam pessoas queridas nesses últimos dias. Que o Espírito Santo conforte o seu coração e traga consolo à sua vida, à sua família. Eu estou falando essas coisas porque tem pessoas querendo usar Salmo 91 para combater a doença, para enfrentar a doença. Eu vou sair de casa de qualquer jeito, porque a palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Irmão, lembra que Jesus, mesmo conhecendo a palavra, quando o diabo falou para ele se atirar de um lugar alto, porque havia uma promessa que ele seria amparado, ele falou o quê? Não devemos tentar ao Senhor o nosso Deus. Desprezar as recomendações da ciência nesse momento é como se você estivesse se jogando de um precipício. Deus vai está escrito que os anjos vão me amparar aqui na minha queda. Não se for uma queda forçada por você mesmo. Essa é a palavra que eu queria deixar para você, no nome de Jesus. Há um tempo desfavorável, há uma crise, há um deserto, há sofrimento, mas o Senhor diz que devemos continuar depositando a nossa esperança nele, porque no momento certo ele vai honrar a nossa vida, ele vai restituir aquilo que tem sido destruído agora. Um dia nós vamos olhar para trás e poderemos dizer, eu sobrevivi à pior crise sanitária da minha geração. Eu estava lá.
mas eu não me deixei abater. Eu tive momentos de dor, de perda. Eu tive momentos de profunda escassez. Eu fiquei desempregado. Eu fiquei, assim, com as coisas muito precárias dentro da minha casa. Eu vi gente morrendo de um lado e do outro. Mas eu mantive a minha fé e a minha esperança em Deus. E eu consegui sobreviver a essa crise. Amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus. Não, eu queria muito que muitas pessoas fossem alcançadas por essa palavra. Eu não estou falando isso, irmão, de coração, por causa de like, de monetização, de impulsionamento, não é isso. É porque eu sei que tem pessoas desesperadas. Desesperadas. Então, eu quis trazer, né? Deus colocou no meu coração essa palavra de esperança. De esperança de uma forma consciente. Não de esperança, uhul, vamos lá, aleluia, é amanhã, gente, vamos abrir tudo, vamos para a galera. Não, não é isso. Esperança de uma forma consciente, de uma forma prudente, de uma forma sensata. Cremos em um Deus que é capaz de mudar as circunstâncias, que é capaz de reescrever a história. Daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Mas nós não podemos nos afastar do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, encerrando esse momento de culto aqui e pedindo a Deus que seja conosco nesse momento de tanta dor, de tanto luto, de tanta tristeza, que Ele nos faça enxergar uma luz no fim do túnel. Jesus, Ele chama para si aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados. E talvez você esteja nesse momento se sentindo assim, cansado, esgotado. Vá até Jesus. Dê um passo em direção a Ele. Convide Ele para fazer parte da sua vida e do seu coração. E receba essa palavra de alento, de esperança no seu coração. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você fizesse também a sua oração. Não somente eu orasse, mas que você pudesse orar também. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, aqueles que se tornaram membros, aqueles que contribuíram com ofertas, com superchat, com ofertas lá na nossa conta jurídica. Que Deus retribua na sua vida. E eu te convido a fazer essa oração junto comigo, a clamarmos a Deus nesse momento, em nome de Jesus, diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor não nos abandonou. Nos perdoe porque somos um povo marcado pelo pecado. O pecado faz parte da nossa vida. Nos tornamos seres individualistas, narcisistas, egocêntricos, amantes de nós mesmos e nos afastamos, nos desviamos dos teus caminhos e acumulamos riquezas e bens que na verdade o Senhor considera como resto, como despojo. E muitas pessoas, Deus, se pudessem, dariam tudo o que têm para ter a vida da pessoa amada de volta, para ter o seu pai de volta, a sua mãe, o seu marido de volta, mostrando para nós que essas riquezas materiais não servem para nada. Esse carro é bonito, mas na eternidade ele não vai entrar. Essa roupa de marca é muito top, mas lá no céu ela não vai servir de nada. Nos ensina a valorizarmos aquilo que realmente importa. E que possamos acumular riquezas não aqui na terra, mas nos céus. Em nome de Jesus. Não queremos perder a posse da herança que o Senhor nos deu. Não queremos trocar a bênção eterna por algo passageiro que o mundo nos oferece ou que o diabo nos oferece. Nos perdoe porque desprezamos essa herança celestial que foi conquistada por Jesus. E eu te peço, Pai,
no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a depositar a nossa confiança não em homens, não em nós mesmos, mas no Senhor, no Teu poder, na Tua infinita graça e misericórdia, porque maldito é o homem que confia no homem. Que nós possamos exercitar a nossa fé, colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, porque assim não seremos confundidos, não seremos frustrados. Eu quero viver pela fé, igual o Abacuque falou, que o justo viveria pela fé. Eu quero ser essa pessoa que vive pela fé, que é movida pela fé e não por aquilo que vê. Em nome de Jesus. Sabemos que quando a nossa confiança estiver em Ti, nós nos tornaremos como árvores plantadas junto a ribeiro das águas, cujas raízes estão firmadas e cujas folhas estão sempre verdes, porque assim nós não ficaremos apreensivos e ansiosos no tempo da sequidão, no tempo da escassez. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Para todos aqueles que estão ouvindo esse culto, participando desse culto, tira toda a ansiedade, tira toda a apreensão, toda a inquietação e coloca paz no coração desse irmão e dessa irmã. Que eles possam deitar a cabeça no travesseiro hoje e dormir em paz, tranquilos, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, essa mãe, esse pai, que são colunas nessa casa, mas que já estão se sentindo enfraquecidos pelas circunstâncias, que eles possam ser fortalecidos nesse momento, para que os filhos continuem os enxergando como um porto seguro, que eles não vacilem, mas que eles estejam firmes, com uma visão realista, mas otimista das coisas. Que amanhã ele e ela tenham força para levantar da cama cedo, para ir à luta, para usar as ferramentas que o Senhor deu a eles, com objetividade, com determinação, com ousadia, mas também com cautela, com sensatez. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabemos que o cativeiro que enfrentamos hoje, a qualquer momento, se transformará em um lugar de liberdade, porque nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas. Nós te damos graças pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fala conosco e continue ministrando ao nosso coração durante essa semana. Que seja uma semana mais branda, tanto em termos de notícias como em termos de recuo do número de mortes, do número de contaminações, do aumento dos leitos nas UTIs, do aumento, do avanço do percentual de vacinados aqui nesse país. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, estenda a tua face e te dê a paz. E que Deus te conceda uma semana de vitória e de bênção, em nome de Jesus.